Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Estava no gabinete ali, ouvindo as canções, meditando em cada palavra cantada e sempre pensando que em cada palavra cantada pudéssemos, quem sabe, estar revelando ou refletindo o que há no nosso coração em relação ao nosso amor, nosso temor a Deus, a nossa necessidade que nós temos de sentir a própria presença do Senhor. Como disse essa última canção, de esperarmos no Senhor, de dependermos dEle, ainda que venham as lutas, as tempestades, as adversidades da vida, precisamos nos recorrer a Deus. Nós temos pregado nos últimos domingos, e esse é o nosso 8º sermão, sobre as questões emocionais. Hoje queremos falar sobre tristeza. Desista de negar a tristeza. Tem gente que nem precisa negar, a gente já vê no dia a dia, às vezes, a tristeza estampada em seu rosto, estampada em sua vida, e aí mesmo assim as pessoas tendem a mascarar, tendem a esconder o que está de fato acontecendo com a sua vida, com o seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Queremos ler com os irmãos, meditar e falar sobre esse tema. Desista de negar a tristeza, mas não seja vencido por ela. Desista de negar a tristeza, mas não seja vencido por ela. Salmo 42. Contrário aí, amém? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai,
Graças te damos pela tua palavra e da forma como ela fala conosco. Fala exatamente dentro da nossa necessidade, daquilo que precisamos ouvir, do quanto precisamos confiar e depender de ti, de quando necessitamos, ó Deus, de que tu nos instrua, como passar pelas lutas e as adversidades da vida, como administrar as nossas emoções de modo que a nossa vida espiritual também se torne equilibrada, ó Pai. Nos ajude a entender a dimensão exata do que as emoções produzem em nós, de modo que elas não interrompam em nós a alegria de te amar, de te servir, de buscar a tua presença, ó Deus. Ó Deus, que saiamos nesta noite desse lugar mais confiados, mais confiantes, mais firmes, mais convictos, descansando no Senhor. É a nossa oração e o nosso propósito, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, desista de negar a tristeza, mas não seja vencido por ela. Textos como esse, o texto do Salmo 43 também fala sobre o assunto, mas nós temos no Salmo 31:9, o salmista dizendo também: a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Em Apocalipse 3:10, o escritor sagrado diz: eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir ou por vir sobre todo o mundo. Nós temos, ou seja, motivos, muitos motivos, se olharmos ao nosso redor, para entristecermos. E a pergunta é: você está triste? Ou você é triste? Ou se sente uma pessoa triste? O que é de fato tristeza? É um negócio que todo mundo fala, todo mundo sente, mas o que é de fato tristeza? Ora, tristeza é um sentimento, é uma emoção e é típico de ser humano. Se é humano, então certamente por um momento ou outro passa por tristeza ou por alguma limitação nessa área emocional. E se é triste, evidentemente, fica redundante dizer que é a falta de alegria, falta de ânimo, falta de disposição. Quando vem aquele abatimento sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, a ponto de nos esmurecermos. É quando muitas vezes no meio da tristeza demonstramos nossa insatisfação e nossa indiferença com as coisas que estão ao nosso redor. Todo ser humano fica triste ou já ficou triste em algum momento da vida ou vai ficar triste novamente por alguma situação. A tristeza se apresenta de diversas maneiras ou com diversos graus de intensidade, variando desde uma tristeza passageira, que pode durar 1 minuto, 2, 5, 10, algumas horas, até uma tristeza mais profunda que pode persistir por dias, semanas, e além de apresentar sinais mais complexos, que é a própria depressão. A depressão é caracterizada como uma tristeza profunda. E são vários os motivos, além dos vários graus que faz com que você avalie o tamanho da tristeza que está tentando invadir, tentando dominar o seu coração, tentando interpor entre você e o seu relacionamento com Deus. Aliás, é essa a nossa preocupação. Ao trazermos reflexões sobre como as nossas emoções estão nos afetando, mas especificamente para como é que nós estamos lidando com isso na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Deve ser a nossa preocupação. Não é simplesmente um olhar para a tristeza, de olhar só por olhar.
Não é simplesmente olhar para a tristeza como um psicólogo ou como um psicanalista olha, mas olhar para a tristeza como a Bíblia, principalmente como a Bíblia aponta, que devemos olhar para ela. E ao olharmos para ela, como deve ser o nosso comportamento. E o Salmo 42 nos traz muitas pistas de como nós devemos nos comportar assim. Mas são vários motivos que podem desencadear um momento ou sentimento de tristeza, como uma desilusão amorosa, a perda de um emprego, a morte de um amigo ou de um parente, situações mais variadas possíveis que podem ser encaradas pelas pessoas como um modo negativo, né, de lidar com a perda, com o sofrimento, com as rupturas que acontecem e que inevitavelmente nos afetam psicologicamente. Afeta o nosso ser, o nosso eu interior. E entre os principais sintomas da tristeza, nós podemos dizer que está o desânimo. Se encontrar uma pessoa muito desanimada, pode saber que está sendo atacada ou sofrendo uma pressão terrível por algum tipo de tristeza que ela não sabe explicar, mas que muitas vezes reflete no desânimo que ela está experimentando. A pessoa está tão triste que ela fica desanimada com as coisas que estão acontecendo. Também falta de vontade de praticar ou de desempenhar aquelas coisas rotineiras do dia a dia. Eu acho que todos nós talvez já passamos algum dia na vida um momento em que você acorda de manhã cedo e nem tem vontade de levantar. Acorda de manhã cedo, não tem vontade nem de sair da sua cama, nem para pentear o cabelo, nem para escovar os dentes. Você não quer nada, não quer ver ninguém. Você quer simplesmente ficar deitado ou isolado. Creio que quase todos os seres humanos mortais já tenham passado por algum momento assim. Ou então, isso não acontece entre os crentes, não é verdade? Acho que crente não sofre desse problema, não. Né? Crente não tem disso, não. Sabe que crente sofre disso também? Eu não sei. Então, um problema sério, problema de tristeza, o que nós estamos enfrentando muitas vezes e que muitas vezes nós não sabemos, né? Outro sintoma dessa tristeza que às vezes afeta o coração, como eu disse, além desse ficar deitado, a falta de interesse com o convívio social. Não quero sair com ninguém, não quero ver ninguém, não vou a lugar nenhum, não vou em nenhuma festa, não vou na igreja, eu não vou me encontrar com ninguém, não vou bater papo com ninguém, eu vou simplesmente me isolar. Pode ser um sintoma de uma tristeza que está vindo, invadindo o coração de alguém. Um psicólogo norte-americano chamado Paul Ekman, ele disse que tristeza é uma das 6 emoções básicas do ser humano, assim como a felicidade, a raiva, a surpresa, o medo e o nojo. Etimologicamente falando, o termo tristeza surgiu ou é definido a partir do latim tristitia, que significa estado de desânimo ou aspecto infeliz da alma. Muitas pessoas confundem tristeza com depressão, ou o significado de depressão como tristeza profunda. Mas existe uma certa diferença aí, porque a depressão em si pode até ser um sintoma da tristeza, mas a depressão ela é uma doença psicológica de caráter neuroquímico, ou seja, não tem explicação. Por isso que quando a pessoa está deprimida, muitas vezes
ela fica mais angustiada porque as pessoas que estão ao seu redor não compreendem. Muita gente acha que uma pessoa deprimida está com frescura. Então não consegue entender as razões da alma, o que está no cérebro ali, trabalhando no cérebro de alguém, nas suas emoções. E muita gente dá um diagnóstico, ou dá um veredito sobre a dor da alma de alguém, refletido por uma depressão, sem conhecimento de causa, porque acha que ele não passa por isso, que ninguém pode passar, ou ninguém deveria passar, e se for crente então, é porque não tem fé, é porque não tem relacionamento com Deus, intimidade ou coisa assim. O indivíduo depressivo, ele não precisa, aquele crente que está enfrentando luta ou problema com tristeza, às vezes tristeza profunda, que pode ser confundida com a depressão, ele precisa de ter um fator motivador para isso. Mas o elemento que sofre um distúrbio psicológico, emocional, mental, a ponto de ter depressão, ele não precisa de um fator específico. Ele não precisa de um motivo específico para lhe causar o sentimento de tristeza. E isso às vezes falta esse tipo de compreensão com as pessoas que lidam com pessoas deprimidas. Então, resumidamente, poderíamos dizer que a depressão é uma condição mais profunda e complexa, enquanto que a tristeza profunda, mesmo durando algum tempo, tende a passar. Eu aprendi, irmãos, enquanto criança, ou quando criança, bem como na minha formação espiritual, que a regra é ser forte. E que tristeza é um sentimento de fraqueza. A regra é ser forte. E ser fraco é muito ruim. É o contexto, é o que a gente aprende no dia a dia. E os versículos que geralmente a gente mais ama são aqueles que dão injeção de ânimo, né? São aqueles que nos jogam para cima. Como que eu gosto de Neemias 8:10. Neemias 8:10 é fantástico. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Como eu gosto de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando eu estou triste, às vezes eu esqueço. E sempre aparece alguém para me acusar de que eu estou indo contra o texto bíblico, indo contra a palavra de Deus. E sabe qual que é a leitura que eu faço disso? Da minha infância e da minha experiência, da minha formação espiritual? Diz, você sabe que as pessoas que têm fé suficiente são aquelas que estão felizes o tempo todo. E não importa a circunstância, a pessoa continua feliz. Essa é a leitura que eu fiz durante muitos anos da minha vida, mas é uma leitura equivocada dos sentimentos. Deus está tremendamente interessado em nossas perdas e em nossas tristezas. Deus conhece de perto tudo isso, mas nós temos a tendência de ver as perdas e as tristezas como invasores extraterrestres que vão interromper a normalidade da nossa vida. Mas a perda faz parte da vida, irmãos. Nós às vezes não somos treinados. O grande problema é que nós não somos treinados, nós não somos preparados para perder. Ninguém gosta de perder. Mas às vezes é necessário perder para ganhar. Mas nós não conseguimos entender como alguém pode ganhar perdendo. E a gente precisa entender isso. Porque senão a gente se desespera. Por isso que às vezes nós, os pais, cometemos alguns erros quando falamos sim o tempo inteiro com os nossos filhos. E aí quando ele vai enfrentar a vida lá fora, e a vida diz muitos nãos para nós acabamos deformando o caráter dos nossos filhos,
dizendo sim o tempo todo para eles. Sermos super protetores. E aí, quando ele ouve o primeiro não, ele não consegue conviver bem socialmente, nem com a sua própria espiritualidade. Até quando Deus lhe fecha a porta, até quando Deus lhe diz não. Há pessoas que dizem que não aceitam não como resposta. E não muitas vezes pode ser uma resposta de Deus para muitas coisas da nossa vida. Na sua eterna e poderosa soberania. Mas as perdas fazem parte, amados. As pessoas que nós amamos morrem. Relacionamentos são rompidos, são quebrados. As portas muitas vezes se fecham para nós. Sonhos são destruídos. Nós nos mudamos. Nós nos mudamos. Dizemos adeus a uma igreja, a uma comunidade, chegamos em outra. Mudamos de cidade, mudamos de bairro, mudamos de casa. Muita gente muda de curso. Ontem eu estava fazendo um casamento e a pessoa disse assim: olha, o meu pai, que é o meu pai, ele largou a noiva no altar. Já pensou que perda, que ruptura? Mas pode ter sido que para aquela noiva tenha sido uma perda que se tornou um ganho depois. Ela não sabe, mas naquela hora foi um vexame, foi uma vergonha, foi uma tristeza. E a mulher fez um comentário interessante. Ela diz: depois que ele largou a noiva no altar, ele casou com a minha mãe. E aí quando eu nasci, quando eu entendi essa história, disse aquela senhora, eu disse para mim mesmo, olha as palavras dela, eu disse para mim mesmo, não vou carregar na minha vida essa marca do meu pai. Não vou deixar que essa história do passado me corrompa no presente. Interessante como ela conseguiu fazer uma ligação desses fatos aí, de como isso poderia até afetar a vida, os relacionamentos. Quem sabe ela pudesse criar um trauma de casar, já que o pai de alguma forma havia abandonado a noiva no altar, antes de ser o pai dela, antes de casar com a sua mãe. Outras coisas que pode causar perdas e tristezas, os abusos. Nós estamos vendo agora, amados, de maneira lamentável, homens velhos já constantemente estão na televisão, nos programas de televisão, dizendo dos abusos sofridos na infância, os coroinhas, os famosos coroinhas da igreja. Quantos abusos sofridos. E agora, depois de velho, é que tiveram coragem de abrir o coração. Quanta tristeza e quantas perdas foram acarretados sobre a vida dessas pessoas. Muitas vezes alcançamos um objetivo e precisamos dizer não para aquele processo que nos levou a chegar até aquele objetivo. Ontem eu estava na faculdade fazendo prova de gestão escolar. E eu fiquei lembrando, puxa vida, eu comecei esse curso pensando que eu ia me tornar um diretor de escola. Mas agora eu tenho que terminar, eu comecei, tem que terminar. Estava lá eu fazendo prova de gestão escolar na faculdade ontem. Não sei o que é que Deus tem reservado para o futuro, mas houve um momento de ruptura e que causou tristeza, com certeza. Mas não poderia deixar que aquela tristeza me dominasse a ponto de me deixar tão revoltado para não ir mais no curso, para não ir mais fazer a prova, para não mais me preocupar com essas questões.
Outras perdas. Nós envelhecemos. Nós envelhecemos, olhamos para o espelho e descobrimos que nós envelhecemos. Nós engordamos. Eu fui vestir uma calça agora para vir para a igreja. Ai, não entrou. A Caduciné chegar lá em casa, era lá em cima da cama, a calça que eu tirei do cabide. Fofinho de Jesus, né, Ângela? Maravilha. É isso mesmo. Os filhos crescem. Quando os filhos vão fazendo aniversário, os filhos vão chegando a certa idade, é aí que a gente descobre que está ficando velho. Não é assim? Os filhos vão crescendo, né? Tem uma colega que postou do grupo: "Ó, você vovó". Puxa vida, se você vovó, não acredito. Mas vai chegar um dia, se tudo correr. Ah, tá. É fácil. Muito bem. Então, olha só, são tantas coisas que nós temos, irmãos, no dia a dia, que vão tentando minar a gente, minar as nossas forças e fazer uma ruptura entre a alegria, o prazer, o bem-estar e produzir tristeza, emoções negativas dentro de nós. E aí nós não sabemos falar sobre tristeza e não sabemos falar sobre decepção, as decepções que nós sofremos. Por isso nós nos ocupamos e buscamos formas de remediar a nossa dor. E na maioria das vezes nós procuramos formas equivocadas. Escapamos por meio das compras. Nossa, que delícia, né? Quando você está deprimido, ir lá no shopping fazer aquela compra, tá? O problema é daqui 30 dias para pagar, né? Mas na hora não tem gente, mas é uma terapia fantástica. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas é um negócio fantástico. É o shopping. Quando você está triste, está angustiado, o negócio é bom demais, mas não resolve. Não resolve o problema. Muita gente vai para o trabalho, mete a cara no trabalho, porque acha que é a forma que tem de resolver os seus problemas, metendo a cara no trabalho. Outros vão meter a cara no remédio. Mete a cara no remédio porque acha que o remédio vai resolver o seu problema. Ainda temos o problema da televisão, do excesso de comida. Às vezes nós ficamos brincando com comida, mas pode revelar muita tristeza. É uma alegria. Comer é uma alegria. Mas geralmente quando nós comemos muito, a gente fala assim: comi até ficar triste. Porque dá um desânimo danado depois que a gente come, né? As pessoas então se envolvem com drogas, com o álcool, com as fantasias, com a pornografia, com as redes sociais, sempre como fuga, na maior parte dos casos como fuga. E em muitas igrejas, irmãos, a regra velada é a seguinte: se você está deprimido, se você está triste, é porque você não é de Deus. Se você está triste, se você está deprimido, é porque você não é uma pessoa espiritual. É um tipo de rotulação que não tem o menor cabimento diante do texto bíblico que nós acabamos de ler, de um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que no Salmo 42 revela toda angústia, toda tristeza, toda decepção da sua alma, todo sentimento de desamparo, todo sentimento de negatividade, todas as lembranças do passado que lhe eram alegres e que lhe eram amargas, que estavam afetando a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Como alguém pode dizer que uma pessoa triste ou que uma pessoa deprimida não seja tão espiritual assim? Como alguém pode chegar a essa conclusão? A maior parte dos salmos falam das angústias da alma do homem. Como alguém pode chegar a uma conclusão tão lamentável, tão esdrúxula? Muita gente diz que cristãos maduros não se entristecem, não se magoam, não ficam confusos e não ficam desanimados.
Isso é uma falácia. Isso é uma mentira, irmãos. Um dos homens mais sérios, um dos profetas mais sérios da palavra de Deus, profeta Elias, entrou numa depressão profunda, depois de uma grande vitória. Aliás, diz os entendidos que depois de grandes vitórias podem vir grandes derrotas. E devemos estar preparados para elas. Mas Elias, depois de vencer aqueles 850 profetas lá no monte, alguém diz: olha, Jezabel vai te arrebentar. E ele fica com medo. Foge. Se esconde. E fala para Deus: Deus, quem é que precisa de um profeta igual eu, Deus? Todo mundo sumiu, só sobrou eu aqui, ó. Melhor que o Senhor me mate logo de uma vez. Um dia uma mulher disse que orou pedindo a Deus para matá-la. Essa não é uma oração muito boa para se fazer. Mas a repreensão que ela teve foi uma morte para ela. Disse: não, você não pode fazer isso com Deus. Você não pode falar com Deus dessa forma, do jeito que você falou. O que eu pude dizer para aquela mulher simplesmente foi dizer: Deus entende. Deus entende. Deus conhece seu coração. Sabe os extremos pelos quais andou a sua alma, as angústias do seu coração. Irmãos, a Bíblia, nos ensina, nos instrui que nós não devemos negar. A Bíblia assegura para nós que a tristeza e a dor é algo, expressão da existência humana. Isaías 53:3, a Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, era homem de dores, sabia o que era sofrer. Em Hebreus 5:7 diz que ele ofereceu orações e súplica em voz alta e com lágrimas. Hebreus 5:7. Nós o vemos no jardim do Getsêmani chorando. Lucas 22:44, a Bíblia diz que ele orou tão intensamente que que o seu suor era como gotas de sangue. A minha alma está angustiada até a morte. Por que razão você acha que você é melhor que o seu Senhor? Ele angustiou-se. Nós também corremos risco de nos angustiarmos na vida. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Esse salmo que nós lemos, que é um salmo dos filhos de Corá, mas reflete bem o sentimento de todos os salmistas, Moisés, os demais filhos de Corá e o próprio Davi, Salomão, todos aqueles que escreveram os salmos, de alguma forma representam essa dor, esse sofrimento. 2/3 dos salmos escritos por Davi são de lamentações e reclamações. José, que foi vendido pelos seus irmãos, ao encontrar com eles, depois de toda a história, como Deus trabalhou na sua vida, depois de todo o sofrimento, depois de ficar preso, de ter sido acusado injustamente de abuso contra a mulher de Potifar, depois de tudo que ele passou, ele está aguardando dos seus irmãos e não consegue segurar as lágrimas. A Bíblia diz que José chora na presença dos seus irmãos. O profeta Jeremias reclamou muitas vezes com Deus
de sua situação, pelo menos 6 vezes. E ainda de quebra, escreveu o livro de Lamentações. O próprio nome já diz, Lamentações de Jeremias. O profeta de Deus que expressou a Deus a profunda angústia da sua alma pela destruição de Jerusalém. Porque às vezes achamos que somos diferentes desses homens de Deus, homens na palavra de Deus. A Bíblia nos permite ou nos concede mais do que permissão para sentir a dor e a tristeza. A Bíblia aponta para nós, amados, as perdas e a tristeza como parte essencial para o nosso crescimento espiritual. A tristeza e a perda foram ou formam linhas importantes. Nós falamos, como diz uma canção do Tapeceiro de Deus, né, que Deus vai tecendo as linhas da nossa existência, né? Estênio Márcios, né, o cantor. E nós ficamos pensando que a tristeza e a perda, ela forma linhas importantes na tapeçaria da vida espiritual de cada um de nós. Devemos sim lamentar por pais que não foram pais presentes para nós. Devemos lamentar, chorar, entristecer sim por relacionamentos rompidos, por falta de oportunidades de estudo, de emprego. Devemos chorar e nos entristecer sim por essas coisas. Devemos chorar pelos divórcios, pelas mortes, pelas deficiências, por crianças abandonadas, crianças com problemas. Devemos chorar pelas nossas limitações. Devemos chorar pelo caos que se encontra a nossa nação. Devemos chorar, devemos nos entristecer. Nós não temos motivo. A impressão que eu tenho é que o brasileiro parece ser uma pessoa alheia ou imune à tristeza e ao sofrimento, porque com tudo que a gente passa, a gente vai aos estádios e vê aquelas pessoas felizes, pulando aquele negócio todo. Você vai nos bares, nos shoppings, você vê aquele monte de gente animada, gastando, bebendo. Você vai por todos os lugares, você vê as pessoas. Eu não sei se é uma negação da tristeza ou se é uma completa ignorância com relação a esses sentimentos que acontecem no dia a dia. E a pergunta é: o que você está focando em sua mente nesse momento? Seja sincero, o que você está ganhando com isso? Com sentimentos opressores de tristeza que tem dominado muitas vezes o seu coração. O Salmo 13, verso 2, o salmista diz: até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? E o Salmo 42 que nós lemos, o salmista termina categoricamente dizendo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. E é numa situação como essa, irmãos, que nós devemos pensar: quando a tristeza chegar, tá bom, pastor, o senhor acabou de falar que a tristeza é uma realidade, o que eu devo fazer com ela então? O que eu devo fazer para vencer essa tristeza que está me derrotando, me amargurando, tirando o meu ânimo, tirando a minha sociabilidade, tirando a minha motivação para as coisas, para a vida? O que eu tenho que fazer com isso? Eu quero trazer alguns pontos aqui rapidamente. A primeira coisa está no verso 1 do Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Diante de grandes tristezas, não perca o foco de Deus. A sua vida tem que estar focada em Deus. Focar em pessoas, focar nos problemas, focar em si mesmo,
focar no passado, nada disso vai resolver os seus problemas. Você pode até descobrir qual é a raiz, qual é o problema que está produzindo essa tristeza. Mas depois disso você tem que entregar isso a Deus. Você pode investigar para saber qual que está a motivação para a sua tristeza. Isso é legítimo. Mas não deixa a tristeza ser tristeza simplesmente por ser tristeza. Você precisa olhar para Deus. Davi, num momento como esse, lá no Salmo 116, de vez em quando eu confundo e falo Davi no Salmo 42, mas lembre que é os filhos de Corá que escreve o Salmo 42. Mas Davi, como eu disse, 2 terços dos seus salmos é falando sobre as tristezas. E num momento como esse, como o do salmista aqui do Salmo 42, Davi também disse, no Salmo de 116, de 3 a 6, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Glória a Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. A Bíblia não nega a existência da tristeza, mas nos dá a primeira pista. Quando a tristeza vier, quando a tristeza tentar dominar o seu coração, clame em alta voz, livra-me, Senhor. E Ele vai livrar você. É promessa dEle. A segunda coisa que eu aprendo com o salmista no Salmo 42 é que quando a tristeza chegar, eu preciso suprir esse vazio, essa sede da minha alma, essa angústia, esse mal que está produzindo a tristeza, eu preciso combatê-lo com adoração a Deus. Olha o que diz o verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele estava angustiado, havia uma ansiedade no seu coração pela presença de Deus. Ele queria saber, eu quero adorar. Por uma razão simples, amado, você e eu fomos feitos para adorar. A gente canta isso, né? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Mas chegou a hora de pôr em prática. Na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora da decepção, na hora dos fracassos, na hora que nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Esta é a hora de nos debruçarmos em adoração diante de Deus. Se você está triste, pode ser que a sua alma esteja sentindo falta de Deus, falta da presença de Deus, vazia. É só você buscar se encher da presença dEle em adoração. No Apocalipse capítulo 4, versículo 11, o texto diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Você nasceu, amado irmão, amada irmã, você nasceu para adorar a Deus. Você foi feito para isso. Você nunca será uma pessoa 100% feliz se de fato não estiver realizando esse propósito da sua vida, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se você não tiver encontrado satisfação nisso, você será uma pessoa infeliz, triste. E tem que ser buscar somente a Deus. Como disse um ímpio, foi um ímpio que disse isso, Nabucodonosor. Ele disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Daniel 3, 28. Você continuará
triste se viver adorando a si mesmo, se você viver adorando aos deuses feitos por mãos humanas, adorando o sucesso, a riqueza e os seus bens, se você estiver adorando a felicidade passageira e efêmera, mundana, você será uma pessoa triste, porque essas coisas não podem preencher o vazio que só Deus pode preencher. Quando vem a tristeza, amado, também é hora, aprendo com o salmista, que é hora de renovar a fé. É o melhor momento para renovar a fé, é o momento quando vem a tristeza, porque com a tristeza vem a introspecção, com a tristeza vem a reflexão. E você precisa se cuidar para não deixar que a tristeza consuma a sua alma, o seu coração, mas que ela traga pensamentos que façam você ser renovado na sua fé. Olha o que diz o verso 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quem desanima na caminhada é semelhante àquela semente que Jesus disse que jogou num lugar, e ele diz: creram durante algum tempo entre os espinhos, sufocaram. Creram durante algum tempo, mas desistiram na hora da provação. Você é daqueles que só confia na hora da paz? Você é daqueles que só confia nos dias de festa? Você é daqueles que só confia quando a saúde está perfeita? Você é daqueles que só confia diante da vitória, do nascimento? Você é daqueles que confia só quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo? Uma das maiores expressões de adoração a Deus se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, quando ele recebeu a notícia de que todos os seus filhos estavam mortos. Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. 10 filhos mortos no mesmo dia. 10 filhos mortos no mesmo dia, e esse homem adora a Deus e diz: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Na hora da angústia é que provamos a nossa adoração a Deus. Por isso, o segredo é manter o coração aberto para Deus, mesmo nos dias ruins. A orientação bíblica é: não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Hebreus 3:8. Nunca feche seu coração, nem para Deus, nem para as pessoas. No dia ruim, no dia mau, abra o coração, compartilhe, fale com Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12, o apóstolo diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quarta coisa que eu aprendo com o salmista no Salmo 42: jamais fique remoendo o seu passado. Ele diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão festejava. Ah, se eu tivesse isso! Ah, se eu tivesse aquilo! Ah, se fosse assim! Naquele tempo é que era bom, naquele tempo é que acontecia isso. Todos os fatos contribuíram de alguma forma positiva para você ser a pessoa que você é hoje, inclusive os erros do passado. A nossa vida é feita de erros e acertos. Somos o que somos hoje pela graça de Deus. A Bíblia diz, e todas essas experiências do passado, se o seu passado foi melhor, não diga. A recomendação bíblica não diga: ah, o meu passado é que era bom.
Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, o escritor sagrado diz: porque os dias passados, não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Ao invés de colocar a sua expectativa no passado, coloque sua esperança em Deus. Verso 5. Por que você está tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Com Deus você nunca perde, irmão. Até a perda é ganho. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo não são os problemas, o segredo não são as provações e as lutas que nós passamos no dia a dia, é como nós reagimos a elas. Porque o segredo maior está, você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Se você amar a Deus de verdade, ainda que venha, isso não impede que as lutas venham. Mesmo você amando a Deus de verdade, as lutas virão. Mas Deus fará com que tudo coopere para o seu bem. Toda instrução, todos aqueles ensinamentos que estão em Romanos, ali revelam o cuidado de Deus, o amor de Deus, para chegar naquele ponto e dizer, tudo isso que foi ensinado até aqui coopera para o bem de vocês. Todas as suas experiências. Quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, as pessoas esquecem do contexto. Ele falou que podia passar necessidade, podia passar fartura ou podia passar necessidade. Deus estando com ele não tem problema, eu passo até fome se Deus estiver comigo. Mas se Deus não estiver comigo, eu vou ficar me sentindo indigente. Quando as lutas vierem, os problemas vierem. Deus nunca te abandonará, meu irmão. Deus nunca te decepcionará. Seu pastor pode te decepcionar. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seu patrão pode decepcionar você. Mas o seu Deus jamais te decepcionará. O seu Deus jamais te abandonará. A Bíblia diz: seja sincero com você mesmo nesta noite, amado. A sua esperança, você tem esperança de dias melhores? E se você tem esperança em dias melhores, a sua esperança está onde? Na quitação da casa própria? Na sonhada aposentadoria? No dinheirinho do processo que está agarrado na justiça, mas que pode sair? No seu casamento? Na compra de um carro? No emprego que você sonha ter? Onde é que está a sua esperança de dias melhores? Na sua formação profissional? Eu quero dizer que se você não estiver, se a sua esperança não estiver em Deus, sua esperança vai falhar. A sua alegria pode ser comprometida se ela não estiver em Deus. Jeremias 14, 22 está escrito: somente Tu podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas estas coisas. Se você está em Deus, por isso há esperança para o teu futuro. Descreve o profeta, Jeremias 31, verso 17. Em Romanos 5, de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Aliar esperança com tribulação e fazer isso se transformar em felicidade para nós. Desenvolva um relacionamento de amizade com Deus. O que o salmista está dizendo aí nos versos 6, no verso 8 é disso. A minha alma está profundamente triste. Ele está abrindo o coração para Deus.
No verso 8 ele diz: concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. A sua alma está triste? Ore. Fale com Deus. Receba o amor de Deus, o carinho de Deus. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7, amado: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deixe a paz de Deus dominar o seu coração quando a tristeza bater a porta da sua vida. E por fim, confie que tudo isso vai passar, que a tristeza é passageira. Não deixe a tristeza alojar no seu coração. Não negue a tristeza, por favor, não negue, porque ela faz parte da nossa existência, até para o nosso crescimento espiritual. Mas não deixe que ela fique alojada, tome conta da sua vida. Não seja um poço de tristeza, mas use a tristeza como aliado para poder fazer você se aproximar mais do Senhor. O verso 11 do Salmo 42, o salmista diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que ele está dizendo isso? Não foi o mundo que ele criou, não foram pessoas que te formaram. Não será para elas que você tem que prestar contas, você tem que prestar contas é para Deus. Se você não mudar o foco, as pessoas que te feriram continuarão ferindo você. As emoções vão continuar afetando a sua vida, se você não mudar o foco. Então, siga esses passos de sobrevivência física, emocional e espiritual. Faça um compromisso hoje, agora, aí no seu lugar mesmo onde você está. Faça um compromisso hoje, primeiro de buscar a Deus mais intensamente, ter um relacionamento mais íntimo com Deus, sentir mais necessidade de Deus em sua vida. Faça um compromisso de jamais desistir. Não viva do passado, por melhor ou por pior que foi o seu passado. Não viva do passado. O passado só deve servir de lição para o futuro, para o presente e para o futuro, nunca para nos travar a caminhada. Dê a volta por cima e se encha de esperança e mantenha um relacionamento efetivo de amor com Deus. Mais oração e menos religiosidade. Mais intimidade, mais espiritualidade e menos religiosidade. Entenda que a sua tristeza é passageira. Ela existe, não negue. Mas diga, ela é transitória, vai passar. Essa dor vai passar. Essa angústia vai passar. Esse sofrimento que eu estou vivendo vai passar. Não desista. Não se deixe vencer pela tristeza. Não a negue, mas não seja vencido por ela. Em Sofonias 3,17, eu quero terminar com esse versículo, porque existem momentos que Deus vai chorar com você, mas Deus quer sorrir com você. Até uma canção que fala sobre isso. Deus pode chorar com você, mas há momentos que Ele quer sorrir com você. Sofonias 3,17. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, e com seu amor o renovará.
Ele se regozijará em você com brados de alegria. O Senhor vai sorrir com você, depois de ter chorado com você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra nesta noite. E te pedimos, ó Deus, que o teu povo tenha entendido essa palavra e viva, ó Deus, mesmo sem negar essas emoções tão cruéis que nos afetam, mas que ao reconhecermos nós nos voltemos completamente para o Senhor, o único capaz de nos solucionar, de nos trazer solução para a tristeza, para a dor, para o sofrimento da nossa alma. Ó Deus, nos ajude a nos envolver mais com o Senhor e buscar mais a Tua presença. Deus, nos ajude a sentir mais necessidade do Senhor a cada dia, nos dê coragem, nos dê ânimo, nos dê força para jamais desistirmos. Ó Deus, não nos deixe ficar alimentando do nosso passado. Nos ajude a alimentar da Tua palavra, do alimento rico, puro e poderoso da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus pedimos nesta hora, nos ajude, ó Deus, a dar a volta por cima. Sacudisse, ó Deus, o passado, nos encheu o coração de esperança e ânimo, pelo nome de Jesus, ó Pai. Pai, queremos te pedir nesta noite, Senhor Deus, que nós tenhamos um relacionamento de amor com o Senhor e que toda essa tristeza passe. Seja qual for as angústias que esteja afetando o coração de alguém esta noite. Eu não sei exatamente para quem é que o Senhor está falando esta noite, esta palavra, mas quem for o necessitado dessa palavra nesta noite, certamente vai sair daqui, ó Deus, desafiados a viver uma vida mais feliz com Jesus, entregando toda dor, toda decepção, toda perda, toda tristeza ao Senhor, não os negando, mas não sendo vencidos por elas. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.